Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Que alegria, né? Nesse horário a gente se acostumou a conversar sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica e hoje não será diferente. O programa Eclésia é um programa de catequese. Eu sou o diácono Eric Módulo e agradeço mesmo a oportunidade de você estar conosco mais um dia, graças a Deus, né? O tema de hoje é um tema interessante, um tema clássico do ponto de vista da doutrina da Igreja. É um tema, eu diria, um pouco distorcido, infelizmente, né, em algumas ocasiões. Mas para a gente conversar sobre possíveis distorções nesse tema, que nós vamos conversar sobre o inferno, né? O inferno realmente existe? Então, para entender um pouco mais o que a Igreja ensina sobre isso e também sobre as possíveis distorções, né, que a gente pode encontrar quando a gente vai aprender sobre esse assunto, convidamos o Padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado. Quero dar as boas-vindas mais uma vez a ele. Bem-vindo, Padre Wander. Eric, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI. Eu acredito que em mais uma jornada de formação que vai ser esclarecedora. O tema de hoje é, sim, muito rico e necessário, porque de alguma forma, de alguma maneira, vai tocar no desígnio de Deus, no plano de Deus sobre a nossa salvação. E espero que saia um momento de formação, de enriquecimento para todos nós. Como curiosidade mesmo, assim, de maneira geral, o senhor costuma receber muitas perguntas de pessoas que fazem esse tipo de pergunta, como é o tema do nosso programa hoje? Padre, o inferno realmente existe? As pessoas procuram saber do senhor isso? Eric, sempre, sempre. Olha, é que o post-mortem, o após a morte, talvez para o nosso povo em geral, ainda é o tema que mais mexe. O que vai acontecer depois da morte? No fundo, quando se pergunta sobre o inferno, a pergunta que está se fazendo é: como é que eu vou terminar? Certo. Né? Há uma ansiedade embutida nisso aí, há um sentido de busca do próprio fim, Eric. Então a pergunta surge aos montes, e sempre, e sempre. E quando normalmente uma pessoa quer viver a conversão, ela começa a viver uma conversão pessoal intensa, Eric, o tema dos novíssimos entra no centro da sua vida, até como caminho de purificação. Começa-se a rezar com os novíssimos. Novíssimos, quando a gente pensa em escatologia, a gente está falando de temas relacionados aos novíssimos? Isso, exatamente isso. Aquelas últimas coisas que acontecerão conosco quando tudo for terminar: a morte, o juízo, o céu, o purgatório preparatório para o céu. Certo. Ou o tema de hoje. Bom, então, de cara, a gente pode ficar tranquilo do ponto de vista, se alguém ainda tem dúvida, que a gente está conversando sobre um tema de doutrina católica. Puríssima. Doutrina católica, revelada, recebida, interpretada, guardada, protegida e transmitida pela Santa Igreja. Que bom. Então, se estamos num campo seguro, continuamos a pergunta justamente do início dessa história, do conceito, né? De acordo com o ensinamento da Igreja, aliás, não só para esse assunto, né? A gente procura ao máximo, né? A gente faz um esforço ao máximo, para toda vez que a gente traz algum tema aqui, de repetir o que a Igreja ensina, né? A gente não está aqui para a gente pensar em opiniões particulares, mas repetir o que a Igreja ensina. Padre Wander, o que a Igreja ensina sobre a questão do inferno no que diz respeito ao conceito? O que é o inferno? O inferno. Eric, nada melhor do que deixar que o próprio Catecismo da Santa Igreja responda. Tá. Então, no parágrafo 1033 de nosso catecismo, o tradicional, o catecismo atual, certo. Aqui, o catecismo amarelão, como muitos dizem, no sentido, claro, da cor da capa, não? Ele diz assim: e é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Repete qual é o número? 1033. 1033. Isto. Tá. Vou repetir. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, os santos. Certo. Que se designa com a palavra inferno. O inferno é o local ou o estado ambivalente, hein? De separação eterna de Deus e dos bem-aventurados. Se a gente pensar como um estado, não está errado. O local também não está errado. Também não está errado. Tá.
As duas formas sempre analogamente caminharam com tranquilidade. O que é claro que... Bom, pois não? É que quando se pensa em local, Eric, se pensa em espaço físico, e é claro que na ordem eterna não existe o material físico como nós pensamos. Certo. Mas local entendido como realidade. Ok. Realidade de separação é perpétua e definitiva de Deus e dos bem-aventurados e da bem-aventurança. Bom, já no início aqui da história, eu vou entrar numa questão que, durante muito tempo, né, nós recebemos dúvidas aqui dos nossos amigos telespectadores, então percebemos que é uma dúvida recorrente, né? Quando a gente fala sobre mansão dos mortos, né? A gente reza, né, inclusive no credo, em relação à mansão dos mortos, pois Jesus lá esteve. O que é mansão dos mortos? E ele é a mesma coisa que inferno? Aí eu aproveito, para o senhor completar nessa pergunta, o senhor explicar para a gente se há diferença entre mansão dos mortos e inferno. A gente ouve outros nomes relacionados quando a gente vai pensar em inferno. Sheol, Hades, né, Geena. É tudo a mesma coisa ou há diferença entre esses conceitos? É preciso entender, primeiramente, o seguinte, Eric. A revelação de Deus, da realidade do inferno, portanto, da possibilidade da perdição eterna do homem, foi sendo gradativa. A última revelação de Deus sobre esta matéria, sobre esta verdade aconteceu já muito perto, coloque-se aí uns 150 anos antes da vinda de Nosso Senhor. Certo. Quando eu falo muito perto, é no conjunto total. Tá. Diante de uma história de salvação anterior de milhares de anos, pelo menos 2.000 anos aí praticamente desde os dias de Abraão até então 150 anos antes de Cristo, nós podemos dizer que muito perto. Então, nós passamos por uma revelação gradativa. Quando se fala da mansão dos mortos, e aqui eu vou retomar, se fala daquele estado, aquela realidade de repouso em que as almas daqueles que morreram em justiça, em temor e fidelidade a Deus, morreram em justiça, portanto, em temor e fidelidade a Deus, estavam aguardando o momento em que o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo, abriria o céu. O céu estava fechado. Quer dizer, antes da redenção, antes da cruz de Cristo. Antes da redenção. Antes do resgate. Tá. Antes do resgate. Então, o que acontece? Esse estado de aguardo se deu o nome, em alguns momentos, de, não no conceito final de inferno, mas era um estado de expectativa, ou de mansão dos mortos. Na conceituação mais de índole filosófico grega, helenística, se chamou de Hades, ou de Hades. Certo. Né? De Hades, aí precisaria pôr o acento, está mais para Hades. E o Sheol em hebraico. Era o típico Sheol em hebraico, a morada dos mortos. Só que foi aperfeiçoado. Então, nem o Hades, nem o Sheol chegam ao que vai ser revelado em definitivo, como aquilo que é o inferno, a danação eterna, a pena da perda da posse de Deus para sempre e os sofrimentos dos sentidos que serviram ao pecado, às trevas, ao demônio, também de forma definitiva. Então, quando a gente pensa, né, quando a igreja está ensinando isso de uma maneira oficial, o senhor citou o catecismo, se a gente pensar ali no catecismo no número 632 e nos parágrafos seguintes, 632 e seguintes, naquela ocasião, né, no catecismo, a igreja usa a palavra inferno quando vai fazer referência a essa mesma mansão dos mortos. Mas ela explica, né, que esse inferno e a mansão dos mortos é um conceito, como o senhor estava dizendo, dessa realidade onde os justos do Antigo Testamento aguardavam a entrada definitiva e eterna no céu após a sua consumação da redenção, né? Então, a gente não deve confundir, se eu entendi bem, que esse estado onde o próprio Jesus esteve, desceu até lá, ele não foi lá para libertar, por exemplo, aquelas pessoas que já estavam condenadas perpetuamente. Não. Então, não faça ligação alguma, Eric, não tem nada a ver com a revelação definitiva daquilo que de fato é o inferno. Tá. Que é o local onde estarão para sempre os perdidos, os réprobos, os danados. Eu sempre falo para os pais, cuidado quando você... Eu vou fazer aqui agora um saudável trocadilho, Eric. Às vezes os papais olham para a criança e falam, seu danadinho. Essa palavra danado tem um peso muito grande. Primeiro, porque o primeiro danado, o primeiro que
que foi perdido, que o dano que sofreu é irreparável, foi o demônio, na sua desobediência contumaz e definitiva a Deus, e 1/3 das miríades e miríades que arrastou consigo, e depois todos aqueles que desobedeceram e morreram em estado de desobediência sumária, que é o pecado mortal ao Senhor, de rebeldia, de rebelião contra Deus. O pecado é uma rebelião contra Deus. Separando bem as coisas, até que a revelação definitiva mostre o inferno como aquilo que ele é, e que nosso Senhor mesmo vai usar imagens contundentes sobre, por exemplo, a questão do... Você usou o nome, o Vale da Ageena. Aqui é muito mais a situação histórica, né? Existia um aterro sanitário em Jerusalém, um vale, o Gebeinon, o Vale de Inom. Isso era uma fazenda que pertenceu a um determinado proprietário que, na verdade, nunca se teve... Só para apontar um pouquinho ali. Tá. Nunca se teve certeza de quem que foi o proprietário desta propriedade, dessa espécie de fazenda, naquela região junto a Jerusalém. Num determinado momento, quando Israel se entregou à idolatria, os reis de Israel começaram a fazer, alguns dos reis, dentre eles Eric e Manassés, sacrifícios humanos aos falsos deuses pagãos. Principalmente a um ídolo que se chamava Moloque, herdado das civilizações antigas, mesopotâmicas, aí o Egito e assim por diante. Certo. Era um ídolo grande, cujo o centro do ídolo era uma fornalha. E lá se ofereciam vítimas humanas. Nessa fornalha, dentre elas crianças. Imaginem como ficou amaldiçoado esse local. Essa propriedade, então, por causa disso, foi amaldiçoada, foi depreciada e se tornou o aterro sanitário de Jerusalém, pouco antes de Nosso Senhor. O que é o aterro sanitário, Eric? O lixão. O lixão. Onde se jogava o lixo. Guarda essa expressão. Onde se jogava o lixo de Jerusalém. Havia uma porta onde ali se lançava o lixo. Até os vasos que não se tinha mais como consertar, a chamada porta do oleiro, se jogavam por lá. E Jesus faz o comentário, Jesus anuncia, Jesus revela a verdade definitiva, ele como o caminho, a verdade e a vida, revela a verdade definitiva sobre o inferno com a imagem, com a analogia do lixão de Jerusalém. Assim como ele fez e com outras figuras, ele aproveitou o lixão para ensinar Forte isso. Demais. Eric, a gente não tem ideia do que é isso. Quando ouviram ele pregando, a comparação de que o inferno se comparava ao lixão de Jerusalém, mas no entendimento que ele produziu nas pessoas disso. Interessante. O lixão é o lugar onde se joga o lixo. Meu Deus do céu. Se eu estivesse ali naquele momento, ouvindo isso, eu ficaria passado. Pois é, a sabedoria de Jesus, Nossa Senhora, para esses exemplos eram sensacionais, né? E está aí mais um exemplo. Bom, então para encerrar de uma vez por todas, né? Quando a gente reza, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, etc, tudo mais, nós estamos lembrando que Jesus, primeiro que ele morreu, de fato, né? Esteve onde lá os mortos também estavam. E aqueles justos do Antigo Testamento estavam aguardando essa redenção para que de uma vez por todas, uma vez que foram justos, né, tementes a Deus, e que eles mesmos aguardavam o Messias, mas não viveram no mesmo tempo e no mesmo espaço que o Messias esteve aqui conosco nessa terra, aguardavam lá nessa realidade chamada Mansão dos Mortos, que também, em alguns locais, como por exemplo o próprio Catecismo, usa a expressão inferno para dizer desse lugar onde eles estavam aguardando. Uma vez que Jesus resgata esses justos e abre a porta dos céus, não tem nada a ver com Jesus salvando possíveis condenados no inferno definitivo, na qual a revelação divina deixa claro, como o Padre Wander abriu aqui o nosso programa dizendo, uma realidade onde perpetuamente aqueles condenados não têm mais acesso a Deus. Encerrado assim, Padre Wander, está certíssimo? Certíssimo. Eu sei que é um assunto que é muito recorrente, mas está aí para que a gente volte nele em outras oportunidades. Mas encerramos essa parte. E as outras expressões, o senhor explicou de uma maneira tão legal, já está bem claro. Agora, a gente pode pensar que essa verdade de fé da existência do inferno, onde a revelação divina deixa isso bem claro,
As Sagradas Escrituras apresentam também textos seguros para que a gente possa ainda ficar mais tranquilo na afirmação dessa existência do inferno? Sim. Eric, no Antigo Testamento, na profecia de Daniel, vou citar alguma coisa. Tá. No capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. 12, 2. Diz: hão de acordar os que estiverem dormindo no pó da terra, diz o profeta. Uns para uma vida eterna, os outros para um opróbrio eterno. Todos os livros da sabedoria moral do Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, falam em inúmeras passagens, inúmeras. É que se eu fosse estar aqui, hoje ainda, quando eu repassava os textos, são 40, 50 textos, que nós ficaríamos fazendo uma lista enorme de citações. Então, são dezenas e dezenas de citações. Mas para ficar na cabeça dos nossos amigos telespectadores, Daniel 12, 2. Né? Daniel 12, 2. Onde uns vão receber o prêmio e outros o castigo eterno. O castigo eterno. Excepcional. Essa passagem é nevrálgica. Depois do Novo Testamento, inúmeras, nós temos claramente Mateus 20, 14 a 46. Depois nós temos onde se fala da Geena, que acabamos de explicar. Certo. Depois nós temos São Marcos 9, 42, 43, onde volta a se falar da Geena. Certo. Depois nós temos, no próprio final do Evangelho de São Mateus, nós temos o juízo final que vai anunciar a sorte de cada um de nós. E uns irão para o descanso, para a glória, e outros irão para o fogo eterno. E aí não foi só Mateus que lembrou disso, João, no capítulo 5 também, vai lembrar disso, principalmente João 5, 28 e 29, né, da questão do julgamento. Estupendo. Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 47 a 50. Nós temos ainda, Eric, a parábola das núpcias, a parábola da pesca, a parábola das núpcias, Mateus 22, 1 a 14. A parábola das virgens prudentes e das virgens loucas, imprevidentes, Mateus 25, 1 a 13. E a parábola dos talentos, Mateus 20, 14 a 30. Todos esses textos são textos essencialmente voltados para explicar a realidade do post-mortem, a realidade da condenação eterna dos que morreram infiéis a Deus. Mas foi bom que o senhor citou diversos, enquanto a gente estava falando, estava aparecendo ali na tela, para que depois alguém queira, né, voltar com calma para esses textos, porque, como o senhor bem disse, é um assunto tão extenso e são tantas e tantas passagens que demandariam um tempo muito grande. O senhor citou algumas delas. Lembra ainda... depois dos escritos dos apóstolos ainda tem muita coisa. Eric, e lembrar que Paulo... Dezenas, né? e dezenas e dezenas e dezenas de passagens. São Paulo. Para dar uma lembradinha aqui em São Paulo. Aos Gálatas, capítulo 5, 19 e 21. 19 a 21. Efésios 5, 5. 5, 5. Esse é famoso, Efésios 5, 5. 5, 5. E a segunda carta aos Coríntios, 4, de 3 a 4. Né? E ainda mais um, Eric. Vai lá. E a segunda aos Tessalonicenses 1, 5 a 9. Quer dizer, é tão gigante, né? Tantas expressões claras e diretas que seria um esforço muito grande para alguém que dissesse ao contrário. Desconstruir isso aqui não dá. O inferno não existe e a Bíblia deixa claro isso. Isso seria uma loucura tamanha que... Né? Mas há alguém que acaba discordando... depois de tantas provas, alguém que vai dizer assim, mas eu ainda não acredito, acho que o inferno não existe. A gente encontra essas pessoas, não encontra? Eric, o padre Leonel Franca, o excelente jesuíta. Já citamos eles aqui em outras ocasiões, né? Várias vezes trouxemos de uma vasta obra. Ele dizia o seguinte, que a pessoa, ela quase que em geral, ela nega a existência de Deus e as consequências da existência de Deus. E, portanto, ela nega a justiça de Deus quando ela está, de alguma maneira,
querer ocultar a própria vida que ela em si mesma leva. Quando ela está decidida a não prestar contas do próprio estilo de vida que a própria pessoa, que ela em si mesma leva. É um pouco aquilo do que, eu vou dar um exemplo muito prático, né? Ele falava uma outra coisa. Ele falava que todo mundo crê até o 6º mandamento. Depois complica. No 6º, a coisa complica enormemente. Por que não posso me casar outra vez? Por que não? Por que não? Mas no fundo, o que se evidencia, e ele dizia claramente, é que a negação da existência do inferno, da parte de alguém que não é crente, é uma coisa. Porque aí se pode falar até de uma ignorância invencível. Certo. Não é? Agora, da parte de alguém que é católico, que é batizado, aí nós estamos num problema muito mais grave. Estamos negando a fé que mesmo. varia da heresia até a apostasia mesmo. Certo. Uma pessoa que não é crente, que não foi batizada, que está na cegueira, que está na escuridão, bom, é de uma outra ordem, não? Né? Agora, alguém que... Eu vou dar um exemplo muito prático. Você acredita piamente que alguém que não professe solidamente a existência da justiça de Deus e, portanto, da punição do mal após a morte, vai se emendar dos seus pecados? Vai ter uma vida de confissão sacramental sólida? Vai fazer penitência? Sobre o quê? Sobre o quê? Se não há justiça, se não há verdade, se não há punição do erro, do mal após a morte. Isso é muito grave, porque toca na própria verdade da salvação das almas. O demônio conseguiu construir uma narrativa para negar a sua existência, tanto quanto conseguiu construir uma narrativa para negar a existência da punição do mal que ele mesmo incentiva a fazer. Aí a coisa é fácil de identificar, porque aqueles pensamentos super, né, relacionados, aliás, melhor dizendo não, pensamentos relativistas, né, que começam a dizer, não é bem assim, calma, gente, Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, pois Como é. pode ter o inferno? Deus é misericordioso. Mas exatamente por isso, porque ele é misericordioso e justo, é que preciso que haja a certeza de que o mal vai ser punido. Senão nós entraremos num colapso, Eric. Inclusive o bem temporal que produz a revelação e a certeza da punição do mal após a morte no inferno é de uma razoabilidade, não muito mais ainda que isso, é de uma importância, de uma gravidade que sem isso tenho a certeza que nós cairíamos na deplorabilidade, na anarquia, na dissolução assim irrestrita da vida em sociedade. É um elemento, a existência, a revelação. Isso não é um freio criado ficticiamente para policiar as pessoas e fazer com que elas se comportem. É a revelação de Deus dizendo, o amor tem um fruto. O amor a mim e ao próximo tem um fruto. Bem como o ódio a mim e ao próximo também tem. Acredito que nós estamos colocando a coisa numa ordem muito simples, né, Eric? Claro. Agora, né, para se tornar compreensível para as pessoas. Mas, né? A gente vai para o intervalo, mas eu acho que vale a pena ainda uma resposta antes do intervalo. Sim. Porque na volta eu quero perguntar, por exemplo, sobre a criação do inferno. Ele sempre existiu, ele foi criado, né? Quem criou o inferno? Antes da morte, alguém já pode viver no inferno, né? E ainda uma pergunta mais ou menos do tipo assim, olha, os sofrimentos que a gente pode encontrar no inferno são muito distantes, diferentes daqueles do purgatório. Isso é todo assunto para o segundo bloco, mas para encerrar o primeiro bloco, né? Já nessa toada que a gente estava aqui no finalzinho dessa conversa, não é talvez por essa ideia relativista de que ao confundir que Deus é amor, esquece que ele também é justiça, né? E que não se contradiz esse amor com essa justiça, e por isso é possível sim uma condenação eterna daquele que negou de maneira consciente aquele que o amou, né? Não é por isso também que a gente acaba encontrando, por exemplo, em algumas expressões religiosas, crenças, etc., uma coisa tão light dizendo assim, não, fica tranquilo, aqui pode vir tranquilo que você vai passar, aqui nós vamos falar só de coisa boa, só de coisa tranquila, aqui inferno não existe.
Isso não justifica, melhor dizendo, né, pergunta, não justifica uma espécie de expressões religiosas fantasiosas ao ponto de apenas massagear o ego? Mentirosas, Eric. Que encastelam a pessoa no seu ego, em si mesma, e que ela passa a ser a medida do seu próprio viver. E nunca o tu, com T maiúscula e infinita, que é Deus, e o tu com minúscula, que é o próximo. Eric, deixa eu só colocar aqui uma coisa. Enfim, aí nós vamos para o intervalo. Flash. A questão é que Deus, na sua misericórdia infinita, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a sua decisão nefasta, a sua, do pecador, e autodestrutiva, de não querer estar com Ele, aqui, Deus não vai forçá-lo a estar com Ele na eternidade. Está claro? A pessoa não quer estar com Deus, não quer viver nele, mas é fruto do pecado, Deus não a forçará. Então, se a última decisão dela, depois de 1000 propostas de conversão, de 1000 luzes, é continuar longe dele, afastada dele, ela está assumindo sobre si mesma a própria decisão que tomou. E se a gente pensar que a igreja já é o reino de Deus iniciado, a coisa fica mais lógica ainda, né? Não vai ser uma outra coisa começar do zero, do nada. Já estamos inseridos nessa realidade, não é isso? Sim. Bom, o assunto é interessante, os desdobramentos são bem legais. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para essas questões que comentei há pouco, então, que o Padre Wander vai nos ajudar a esclarecer um pouco mais ainda, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já, muita coisa legal no programa de hoje.